Os capítulos 18, 19 e 20 são uma seção distinta do Evangelho de Mateus, tratando do relacionamento no meio do povo do reino. Nos capítulos anteriores vimos o decreto do rei da constituição do reino, o ministério do rei e a revelação do mistério do reino. Vimos também o caminho para a glória e as questões práticas que seguiram a transfiguração do Senhor. Agora devemos ver o relacionamento no meio do povo do reino, isto é, como se relacionam uns com os outros no reino. Esta é uma questão muito prática. Devemos atentar para ela. Ela não é meramente doutrinária como a constituição do reino ou profética como o mistério do reino. Em particular, o capítulo 18 trata de como estar no reino dos céus. É tornar-se como criancinhas, versículos 2 a 4, não incomodar os outros ou fazer com que tropecem, versículos 5 a 9, não desprezar ao pequenino, versículos 10 a 14, ouvir a igreja e não ser condenado por ela, versículos 15 a 20, e perdoar sem medida um irmão, versículos 21 a 35. Tudo isso indica que para entrar no reino dos céus devemos ser humildes e não desprezar qualquer crente, mas amar o nosso irmão e perdoá-lo. Antes de considerarmos o capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 20, precisamos ter uma visão global desses 3 capítulos que abrangem 5 questões. A primeira questão é o orgulho. Se quisermos relacionar-nos uns com os outros de maneira adequada no reino, nosso orgulho precisa ser tratado. Precisamos ser humildes. Nenhum de nós é humilde. Toda pessoa caída é orgulhosa. O segundo problema é a nossa incapacidade de perdoar os outros. A nossa incapacidade de perdoar. A questão do perdão, amigo, é tratada na segunda metade do capítulo 18. Todos devemos aprender a perdoar os outros, o que nenhum de nós realmente gosta de fazer, não é verdade? No fundo do coração, não queremos perdoar os outros. De acordo com a Bíblia, perdoar é esquecer. Para nós, perdoar uma pessoa pode significar que simplesmente não atentamos para determinada ofensa, contudo ainda nos lembramos dela. Quão difícil é esquecer uma ofensa contra nós. Sem a misericórdia e a graça do Senhor, nós nos lembraríamos das ofensas dos outros, mesmo na eternidade. Mas quando Deus perdoa, Ele esquece. Hebreus capítulo 10, versículo 16 diz: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Perdoar algo totalmente é esquecê-lo. Nosso Pai no céu considera como se nunca tivéssemos pecado, pois perdoou e esqueceu todos os nossos pecados. A raiz de nossa falta de vontade para perdoar os outros reside em nossa disposição natural para a ira. Não importa quão bom seja, você tem um mau gênio. É verdade. Todos nós temos um gênio mau. A razão por estar ofendido é que você tem tal disposição. Posso bater numa cadeira seguidas vezes, mas a cadeira não se ofenderá, porque ela não tem tal disposição. Mas se bater em você, você se ofenderá por causa da inclinação para a ira escondida em você. Todos somos sujeitos à disposição natural para a ira. Algumas vezes, quando ofendi o irmão, ele disse que não ligou para a ofensa. Na verdade, todos nós nos importamos quando somos ofendidos. A reação exterior ou aparência podem ser diferentes, mas a disposição natural para a ira, a raiva escondida em nossa disposição é a mesma. Por causa de nossa disposição natural para a ira, é-nos difícil perdoar os outros. Vimos as questões então sobre o orgulho e a nossa incapacidade de perdoar os outros. Agora, vamos ao problema da concupiscência, que é mostrado no capítulo 19. Na constituição do reino dos céus, a concupiscência foi inteiramente tratada. Ela também foi mencionada no capítulo 13, o capítulo que se refere ao mistério do reino dos céus. A concupiscência é um grande problema para o povo do reino. Muitas separações e divórcios estão relacionados à concupiscência. Por isso, no capítulo 19, o Senhor Jesus tocou na questão da luxúria. Fora da graça do Senhor, nenhum de nós é capaz de vencê-la. Fora da graça do Senhor é impossível que tratemos com a concupiscência. O quarto problema é a questão das riquezas. É muito
muito difícil um homem rico entrar no reino dos céus, é até mesmo mais difícil que um camelo passar pelo fundo de uma agulha, não é verdade? A questão das riquezas é um grande obstáculo para a vida do reino e também é tratada na constituição do reino dos céus e na parábola do semeador no capítulo 13. O último problema é a ambição, que é tratada no capítulo 20. A mulher de Zebedeu, ambiciosa de que seus 2 filhos pudessem desfrutar de uma alta posição no reino, disse ao Senhor: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. O Senhor lhe disse que ela não sabia o que estava pedindo. Mateus conta a história da mulher de Zebedeu fazendo pedidos por seus filhos, mas João não a conta, porque seu evangelho não é o evangelho que trata do reino. Mateus relata esse fato porque no reino há o problema da ambição pela posição. Bem, esses 3 capítulos, 18, 19 e 20, na verdade, abrangem essas 5 coisas. Tratam completamente com o orgulho, a disposição natural para a ira, a concupiscência, as riquezas e a ambição. Todos esses problemas estão em nosso interior. O orgulho, a disposição natural para a ira, a concupiscência, as riquezas e a ambição são todos escorpiões. Isso mesmo. Precisamos de um antídoto divino para matar esses escorpiões. Sob a inspiração de Deus, Mateus selecionou vários casos e os colocou juntos para expor essas coisas. Agora precisamos considerá-las uma por uma. Mateus capítulo 18, versículos de 1 ao 6 diz o seguinte: naquela hora aproximaram-se de Jesus e os discípulos perguntando: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando assim uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que a si mesmo se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que acolher uma criança, tal como esta, por causa do meu nome, a mim me acolhe. Versículo 6. A qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Este capítulo trata da maneira como devemos viver e agir no reino dos céus, como nós já dissemos. Tornamo-nos crianças, não fazer tropeçar outros, nem lhes pôr nenhuma pedra de tropeço, não desprezar nem mesmo um pequenino que crê no Senhor, ouvir a igreja e não ser condenado por ela, e também perdoar sem medida a um irmão. Tudo isso indica que para entrar no reino dos céus temos de ser humildes e não desprezar nenhum cristão, nenhum crente. Antes devemos amar e perdoar nosso irmão. Na vida do reino requer-se humildade. Em princípio, todo o povo do reino deve ser como crianças. Ser humilde é ser como criancinha. Se não formos humildes, ou seremos ofendidos pelos outros, ou então ofenderemos os outros, isto é, tropeçaremos nos outros ou faremos os outros tropeçarem. Todo tropeço acontece por causa do orgulho. Se não fôssemos orgulhosos, não tropeçaríamos. O fato de tropeçarmos prova que somos orgulhosos. Se uma criancinha for ofendida, a ofensa será esquecida em poucos minutos. Mas uma vez que adultos são ofendidos, tropeçam por causa do orgulho. Além do mais, o tropeço que causamos para os outros também resulta do nosso orgulho. É questão séria fazer alguém tropeçar. Versículo 6 diz, nós já lemos: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Nesses versículos, o Senhor nos adverte a tratar com essa questão. Se a mão, o pé ou os olhos nos causam tropeço, devemos tratar com essas fontes de tropeço de maneira séria. De outra forma, não seremos adequados à vida do reino. Para estarmos na vida adequada do reino, precisamos ser humildes. Assim não tropeçaremos, nem seremos causa de tropeço aos outros. Todo tropeço deve ser abandonado. Não importa quão pequeninos sejamos, somos amados aos olhos do Pai e Ele cuida de nós. Louvado seja o Senhor. Ele não gosta de ver nenhum de nós tropeçando. Vamos ler dos versículos 7 ao 15 aqui do capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Ai do mundo por causa dos tropeços, porque é necessário que venham tropeços, mas ai do homem porque vem o tropeço.
Se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o de ti. Melhor te é entrar na vida aleijado ou coxo, do que tendo 2 mãos ou 2 pés ser lançado no fogo eterno. E se teu olho te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo 2 olhos ser lançado na geena de fogo. Vede, não desprezeis a nenhum destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem continuamente a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se acontecer encontrá-la, em verdade vos digo que se alegrará mais por ela do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim não é da vontade do vosso Pai, que está nos céus, que se perca um só destes pequeninos. Além do mais, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só, e se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Bem, também vemos como tratar o irmão ofendido. Se o irmão pecar contra nós ou nos ofender, devemos primeiro ir a ele em amor e mostrar a sua ofensa. Nosso alvo precisa ser ganhar esse irmão. O versículo 16 diz: Se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. Se o irmão não ouvir, não desista. Antes vá até ele com 1 ou 2 testemunhas, esperando que o irmão o ouça e seja resgatado. Versículo 17. E se ele não os atender, dize-o à igreja. Se o irmão pecar, precisamos primeiramente tratar com ele e nós com amor. Versículo 15. Daí, com 2 ou 3 testemunhas, versículo 16. E finalmente, através da igreja, com autoridade, versículo 17. A última parte do versículo 17 diz: E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Se algum cristão, algum crente, alguém que nasceu de novo se recusa a ouvir a igreja, perderá a comunhão da igreja como um gentio, um pagão, um publicano, os pecadores que estão fora da comunhão da igreja. Um gentio ou publicano é aquele que não tem comunhão na vida do reino ou na vida da igreja. Considerar alguém como gentio ou publicano não significa excomungá-lo. Significa que é considerado alguém cortado da comunhão da igreja. A excomunhão é mencionada em 1 Coríntios capítulo 5. A igreja deve excomungar fornicadores e idólatras. Mas o irmão ofensor, que não quer ouvir 2 ou 3 testemunhas, ou a igreja, pode não necessariamente enquadrar-se na excomunhão. Embora a situação com ele seja desagradável, não é da mesma categoria da fornicação ou idolatria. Ele está cortado da comunhão da igreja para que essa perda de comunhão possa encorajá-lo a arrepender-se, voltar-se ao Senhor e recuperar a sua comunhão com a igreja. Para tratar com tal irmão ofensor, devemos exercitar a autoridade do reino. Visto que a igreja hoje é fraca, ela não percebe que precisa exercitar essa autoridade. O irmão mencionado nessa palavra, nessa porção da palavra, é primeiro ofensor e depois rebelde. Primeiro ele ofende alguém. Então, visto que não deu ouvido ao que foi ofendido, nem 2 ou 3 testemunhas, ou até mesmo a igreja, ele se torna então rebelde. Já que se rebela contra a igreja deve exercer sua autoridade para ligar ou para desligar, como já vimos. Uma vez que tal irmão rebelde não quer ouvir a igreja deve exercer a autoridade do reino para condená-lo até que ele se arrependa. Mas quando se arrepende, a igreja deve exercitar a autoridade do reino para perdoá-lo e restituí-lo à comunhão da igreja. A igreja revelada no capítulo 16, versículo 18, é a igreja universal, que é o corpo singular de Cristo, ao passo que a igreja revelada aqui é a igreja local, a expressão do corpo singular de Cristo em uma localidade. O capítulo 16 diz respeito à edificação da igreja universal, enquanto este capítulo fala da prática da igreja local. Em ambos os aspectos, a igreja representa o reino dos céus e tem autoridade para amarrar e soltar. Bem, tudo isso deve ser feito na presença do Senhor. Se você tentar exercer a autoridade do reino sem a sua presença, não funcionará.
O versículo 20 mostra a necessidade da presença do Senhor. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. O contexto de Mateus 18 indica que a realidade da igreja é a presença do Senhor. A presença do Senhor é a autoridade da igreja. A igreja deve estar certa de que tem a presença do Senhor como sua realidade. De outra forma, não tem autoridade genuína. A autoridade real e prática da igreja é a presença do Senhor. Se alguém não ouve a igreja, esse se rebela contra a presença do Senhor. A igreja tem a base para exercer a autoridade na presença do Senhor sobre qualquer caso de rebelião. O fator básico que causa problemas na igreja é o orgulho. O orgulho é o que leva um irmão a ofender aquele que vem a ele em amor. É o que o faz perder a vontade de ouvir 2 ou 3 ou até mesmo a igreja toda. E é o que leva a esse irmão se rebelar contra a igreja, claro. Todos devemos matar o, entre aspas, rato do orgulho, ou escorpião do orgulho. Humilhemo-nos e sempre ouçamos a igreja, e submetamo-nos a ela. Que o Senhor seja misericordioso para conosco a esse respeito.